Em tempos de epidemia, o medo não caminha. Ele corre e às vezes se espalha tão silenciosamente quanto a própria infecção. Todos nós já vivemos momentos de incerteza, onde cada gesto pode mudar o destino de milhares de pessoas. O que acontece quando o inimigo é tão pequeno quanto um simples mosquito? Pequenos, despercebidos, e ainda assim eles têm o poder de alterar o curso da história. Quantas vezes já testemunhamos essa história se repetir? De norte ao sul, em todos os continentes, epidemias transmitidas por mosquitos desafiam não só nossa saúde, mas nossas comunidades, nosso futuro. Mas será que estamos realmente seguros? Será que saberemos o suficiente para combater esses inimigos minúsculos? Hoje vamos descobrir como esses pequenos predadores se tornam os vilões de uma trama global, trazendo doenças, crises e transformando a vida em um campo de batalha silencioso. Em qualquer parte do mundo, eles estão presentes, pequenos, mas onipresentes, desde os tempos dos dinossauros até os dias de hoje. Atualmente existem cerca de 3.000 espécies de mosquito no mundo. Eles habitam desde as florestas densas da Amazônia até áreas urbanas altamente povoadas. Alguns conseguem até sobreviver em desertos. A adaptabilidade é a chave para a sua sobrevivência. Mas nem todas essas milhares de espécies são uma ameaça para a nossa saúde. Apenas alguns deles têm o poder de transmitir doenças graves. Mas isso é o suficiente para impactar milhões de vidas em todo o mundo. Em várias regiões, especialmente em áreas tropicais e subtropicais, os mosquitos são responsáveis pela transmissão de doenças devastadoras, como dengue, malária, zika, febre do Nilo Ocidental e entre outros. E se você acha que os mosquitos são um problema apenas nesses lugares, pense novamente. As mudanças climáticas e a urbanização desordenada estão criando novos cenários onde eles podem se proliferar. Eles podem estar mais perto do que você imagina. Você já parou para pensar onde os mosquitos podem estar se reproduzindo agora, ao seu redor? Às vezes, basta uma pequena poça de água para que o ciclo comece. E o próximo surto pode estar apenas a alguns metros de você. Não são todos os mosquitos que ameaçam nossa saúde. Entre as milhares de espécies, 3 gêneros se destacam como os maiores inimigos da humanidade, que são eles: Aedes, Anopheles e Culex. Cada um com suas características únicas, cada um trazendo uma ameaça diferente. Aedes aegypti, um nome que você já ouviu muitas vezes. Pequeno, mas mortal. É conhecido por sua preferência por áreas urbanas e pela sua capacidade de se reproduzir em pequenos recipientes de água parada. Mas o que o torna particularmente perigoso é o fato de ser o vetor de 4 doenças graves, que são elas: dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. 4 vírus que podem transformar um simples mosquito em um vetor de epidemias. O Aedes aegypti tem um comportamento único. Ao contrário de muitos outros mosquitos, ele pica especialmente ao amanhecer e ao entardecer, mas há um fato que muitas vezes ignoramos. Ele não precisa de grandes poças de água. Uma simples tampinha de garrafa já é o suficiente para ele criar uma nova geração. Então temos o Anopheles, um mosquito que preferencialmente habita áreas rurais e regiões tropicais e subtropicais. O Anopheles é o responsável por uma das maiores ameaças à saúde global, que é a malária.
Para muitos, a malária é uma memória distante, uma doença de outros continentes, mas para milhões de pessoas, ela é uma ameaça diária, mortal e silenciosa. A malária já matou muitas pessoas ao longo de sua história, e ainda hoje existem muitos casos por ano, principalmente quando se falamos da Amazônia. Você sabia que o Anopheles prefere picar à noite, especialmente nas primeiras horas da madrugada? Isso torna as redes de cama impregnada com inseticida uma ferramenta indispensável nas regiões afetadas. E por último, mas não menos importante, temos o Culex. Ele pode não ser tão famoso quanto os outros dois, mas é o vetor de doenças como a febre do Nilo Ocidental, encefalites e filariose. Esse mosquito se adapta bem tanto a áreas urbanas quanto rurais e se prolifera em grandes corpos de água estagnada, como lagoas, esgotos e canais. O Culex pode passar despercebido em muitas regiões, mas isso não significa que ele seja menos perigoso. Um surto de febre do Nilo Ocidental, por exemplo, pode causar confusão, febre alta e até problemas neurológicos graves, especialmente em populações vulneráveis como idosos. Enquanto isso, a filariose, também conhecido como elefantíase, afeta milhões de pessoas em áreas tropicais, causando deformidades severas e incapacidades permanentes. Embora recentemente o Brasil foi validado por eliminar como um problema de saúde pública a filariose, o que mostra uma excelente notícia para o nosso país. E esses foram os 3 gêneros de mosquitos que carregam em suas asas mais do que apenas doenças. Eles carregam o poder de devastar comunidades inteiras. Que medidas você toma diariamente para se proteger e proteger os que você ama? Cada mosquito começa sua vida de uma forma simples, silenciosa, quase imperceptível, e é justamente nesse início, quando eles ainda são invisíveis aos nossos olhos, que temos a maior chance de combatê-los. O combate aos mosquitos é uma batalha diária. E nessa guerra silenciosa, as armas que usamos para combater esses pequenos, mas mortais, inimigos são tão variadas quanto os ambientes onde eles se escondem. Mas será que estamos realmente ganhando essa luta? O primeiro e mais eficaz método de controle é eliminar os criadouros. Mosquitos, especialmente o Aedes aegypti, precisam de água parada para se reproduzir. Pequenos acúmulos de água, como em pratos de plantas, pneus abandonados ou até recipientes esquecidos no quintal, podem se transformar em berçários para milhares de mosquitos. Ao eliminar esses focos, cortamos o ciclo de vida do mosquito pela raiz, mas isso exige disciplina. Você tem monitorado esses pontos em sua casa? Quando a prevenção falha, entram em cena os inseticidas e larvicidas. Inseticidas aplicados em áreas de grande concentração de mosquitos adultos matam os insetos em contato. Já os larvicidas, aplicados diretamente na água, atacam os mosquitos ainda em estágio larval. Porém, o uso contínuo desses químicos podem levar à resistência dos mosquitos. É uma corrida contra o tempo. Será que conseguiríamos manter controle antes que eles se adaptem? Em regiões tropicais, onde os mosquitos, como Anopheles, vetor da malária, são mais ativos à noite, redes de camas impregnadas com inseticidas são uma das principais ferramentas de proteção, simples, mas eficaz. Essa barreira física impede que o mosquito tenha acesso ao sangue humano, reduzindo drasticamente a transmissão. Mas será que todos têm acesso a essas redes? E quem está garantindo que elas sejam utilizadas de forma correta? Na linha de frente da batalha contra os mosquitos, a ciência está empurrando os limites do que é possível. À medida que os métodos tradicionais mostram suas limitações, as inovações tecnológicas oferecem novas armas.
Mas será que estamos prontos para abraçar essas mudanças? Quais dessas tecnologias moldarão o futuro da nossa saúde pública? Um método revolucionário é a técnica do inseto estéril. Aqui, os mosquitos machos são esterilizados através da exposição à radiação, o que tornam incapazes de produzir descendentes viáveis. Quando liberados na natureza, esses machos competem com mosquitos selvagens por fêmeas, mas sem gerar crias. A consequência, uma redução significativa da população dos mosquitos. A técnica do inseto estéril já está sendo utilizada com sucesso em várias partes do mundo. Mas será que essa abordagem será o suficiente para frear epidemias como a dengue e a zika em grande escala? E quais são os riscos de introduzir grande quantidade de mosquitos esterilizados no ambiente? Outra inovação que está ganhando destaque é a introdução da bactéria Wolbachia nos mosquitos. Essa bactéria inofensiva para humanos interfere na capacidade dos mosquitos de transmitir doenças como dengue, zika e chikungunya. Quando os mosquitos infectados com Wolbachia acasalam, a bactéria é transmitida para suas crias, propagando-se rapidamente pela população de mosquitos. Os primeiros testes com mosquitos infectados por Wolbachia têm mostrado resultados promissores, com queda drástica nos casos de doenças transmitidas por mosquitos em algumas regiões. Mas será que isso é uma solução a longo prazo ou apenas uma medida temporária? Em um mundo cada vez mais conectado, a tecnologia digital também está sendo utilizada para monitorar e controlar as populações de mosquitos. Armadilhas inteligentes, equipadas com sensores, capturam mosquitos e transmitem dados em tempos reais para os sistemas de monitoramento. Com essa tecnologia, as autoridades de saúde podem rastrear as populações de mosquitos em tempo real, reagindo de forma imediata a surtos antes que eles se tornem epidemias. Mas será que estamos prontos para integrar essa tecnologia em larga escala e garantir que as áreas mais vulneráveis também tenham acesso a essas inovações? As inovações tecnológicas estão nos fornecendo novas ferramentas poderosas para combater um dos inimigos mais antigos da humanidade. Mas, com cada nova tecnologia, surgem novos desafios e perguntas. Até onde estamos dispostos a ir para vencer essa batalha? A ciência pode abrir o caminho, mas a resposta final está nas mãos de cada um de nós. A pergunta é: qual será o seu próximo passo? Proteger a saúde das nossas famílias e comunidades estão ao alcance de todos. Não importa onde você viva, as escolhas que fazemos podem transformar o futuro. Enquanto nos preparamos para enfrentar esse inimigo, lembre-se, cada gesto é uma arma poderosa e cada um de nós pode ser parte da solução. Mas será que os mosquitos são os únicos perigos à espreita? Os mosquitos são apenas o começo. Existem outros escondidos à vista de todos, prontos para espalhar doenças tão graves quanto a que vimos hoje. Você está preparado para descobrir quais são esses inimigos silenciosos? Na próxima vez, vamos explorar um novo inimigo, criaturas silenciosas que, assim como os mosquitos, mudam vidas em um piscar de olhos. Fique atento e proteja-se, porque o próximo desafio pode estar mais perto do que você imagina. Fique informado, proteja sua comunidade e faça parte da solução. Juntos podemos vencer, não apenas os mosquitos, mas todas as ameaças à nossa saúde.